Então, vamos, turma do segundo ano, começar mais uma revisão em preparação para a nossa avaliação da primeira unidade. E, continuando essa revisão, vamos hoje estudar o capítulo 14, que é sobre a colonização da América Portuguesa. Então, o material que eu preparei para vocês, de início, traz a chegada às terras brasileiras, que já pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, entre Portugal e Espanha. Começa com a chegada ao Brasil da esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 2 de abril de 1500. E quando ele chega aqui, confirmando a terra para a coroa portuguesa, ele encontra os indígenas, que Colombo deu nome a esses habitantes aqui da América de índios, na referência que ele fazia pensando que tinha chegado ao país chamado Índia. Mas aí o modo correto é nativos. Então há um encontro dos nativos, ou como é chamado hoje, indígenas, com os europeus, no caso aqui no Brasil, com os portugueses. Esse encontro com os europeus, com os portugueses, ocasiona dois aspectos: a exploração e a colonização. E aí o Brasil, a coroa portuguesa monta a colonização de exploração, certo? Continuando, o período pré-colonial é importante a gente conhecer do que aconteceu entre 1500 a 1530. Então, nesse período em que Portugal não se interessa pela efetiva colonização do Brasil em função deste não preencher os seus interesses mercantilistas. Quer dizer, a coroa portuguesa, ao patrulhar a costa a princípio do Brasil colônia, da nova colônia, não encontra de imediato metais. E aí, por 30 anos, de 1500 a 1530, Portugal deixa um pouco a nova colônia, no caso o Brasil, de lado. E quais os motivos do desinteresse de Portugal pela colonização do Brasil? Porque Portugal de início não quis colonizar logo o Brasil. Os portugueses não encontraram no Brasil sociedades organizadas com base na produção para mercados. O Brasil não oferecia metais preciosos, que é tudo que Portugal queria na época. O metalismo era um dos aspectos fortes para tornar um país europeu rico. Isso, Portugal não encontrou metais preciosos como ouro, prata, diamantes, nem produtos para o comércio. A crise demográfica portuguesa também fez com que não houvesse esse interesse, e Portugal estava concentrado em torno do comércio oriental, onde ele tinha as outras colônias que dava lucro na época. As características do início, então, do interesse, do que se começou a explorar de primeiro aqui no Brasil colônia. Durante esse período, Portugal limitou-se a enviar para o Brasil expedições de reconhecimento e de defesa. Iniciou a extração do pau-brasil. A primeira riqueza que a coroa portuguesa encontra é o Brasil, é o pau-brasil, e aí começa essa retirada desenfreada, né? Tanto que depois de alguns anos se esgota rápido a mata abundante de pau-brasil em quase todo o litoral brasileiro, indo do Rio Grande do Norte até próximo ao Rio de Janeiro. Aí, então, começam as expedições a partir de 1501. A primeira foi com Gonçalo Coelho, em 1501. Se estuda, e Portugal não colonizou de imediato o Brasil, pois estava mais preocupado com o comércio oriental, como foi falado. Aí, 2 anos depois, em 1503, Gonçalo Coelho é nomeado governador, né? É nomeado um tipo de governador, mais especificamente para vir patrulhar e salvaguardar o litoral da nova colônia. Qual é esse objetivo que tinha Gonçalo Coelho nessa função? Fazer o reconhecimento geográfico e verificar as possibilidades de exploração econômica da nova terra. Resultado: dominação dos acidentes
denominação dos acidentes geográficos e constatação da existência de pau-brasil. Essa foi a primeira expedição que observou isso. A segunda, Cristóvão Jacques, de 1516 a 1526. Objetivos: policiar o litoral e expulsar os contrabandistas. É nesse período, intensamente, 1516 a 1526, enquanto a coroa portuguesa não efetivava a colonização de exploração no Brasil colônia. Nesse período havia muitos contrabandistas, especificamente os franceses. Italianos também vinham, ingleses vinham, mas especialmente os franceses contrabandistas vinham muito aqui e retiraram uma boa quantidade de pau-brasil, fazendo o negócio diretamente com os índios. Então, para garantir a defesa da terra, Portugal enviou expedições guarda-costas, a primeira em 1516 e a segunda em 1526, ambas comandadas por Cristóvão Jacques, com o objetivo de impedir o contrabando do pau-brasil, que era feito por outros comerciantes europeus, especialmente os franceses, como eu falei anteriormente. Mas a grande extensão do litoral brasileiro dificultava o policiamento e as expedições guarda-costas não conseguiam impedir o contrabando. Por isso, Cristóvão Jacques notificou ao rei que esse sistema não dava bons resultados. Com o resultado negativo das expedições guarda-costas, as notícias sobre as descobertas de minas de ouro e prata nas colônias espanholas e o declínio do monopólio português das especiarias a partir de 1530, a coroa portuguesa decidiu então pela colonização do Brasil. E aí, nesses primeiros 30 anos, você tem as expedições comandadas por Gaspar de Lemos, em 1501, a exploração de grande parte do litoral brasileiro, a expedição comandada por Gonçalo Coelho, 1503, interesse de exploração só do pau-brasil, onde ele confirma isso, e as expedições comandadas por Cristóvão Jacques são duas, 1516 a 1520, 1526, nesse intervalo. Nesse caso aqui mais específico, é deter o grande número de contrabandistas que extraíam pau-brasil, e que aí não foi bem sucedido. E aí, a exploração do pau-brasil. Essa foi a primeira atividade econômica portuguesa no Brasil, exploração e comércio da madeira de tinturaria, que servia para colorir os tecidos na Europa. Eram levados para a Europa e aí, uma industrialização rudimentar, servia como tinta para tingir os tecidos. Atividade extrativa, que no caso do pau-brasil, é sistemática e predatória. Estanco, uma limitação ao exercício de uma atividade econômica, salvo o seu desempenho pela coroa ou a quem está delegasse. Monopólio régio, diretamente feito pela coroa portuguesa. Escambo, o corte e o transporte de madeira era feito pelos indígenas, que os portugueses conseguiram fazer com que eles se aliassem e cortassem essas madeiras, e em troca recebiam bugiganga, como alguns objetos, tipo de relação de trabalho, onde a troca de serviço por mercadoria ou por outra mercadoria. Feitorias eram dos depósitos que armazenavam as toras de pau-brasil, que eram feitas no litoral para guardar essas toras enquanto o navio não chegava para o transporte e levar para a Europa essa madeira extraída daqui do Brasil. A administração colonial, como é que ela estava? Então se decidiu criar as capitanias hereditárias, como nós podemos observar aqui no mapa à direita, onde foi dividido o Tratado de Tordesilhas, essa parte aqui então pertencente a Portugal e essa outra parte toda pertencente à Espanha. E aqui nós temos as capitanias hereditárias divididas respectivamente com os seus donatários. Então, sem recursos para gastar com armazenamentos ou soldados que pudessem fazer a proteção das terras, em 1534 o rei de Portugal, Dom João III, tomou a iniciativa de dividir as terras brasileiras em 15 partes que vieram a se chamar de capitanias hereditárias. 2 documentos fundamentavam a ligação entre Portugal e cada donatário, que era o que ia ficar responsável pela sua capitania: a carta de doação e a carta foral. A carta de doação dava ao donatário a posse hereditária da capitania, informando que após sua morte seus descendentes continuavam a administrá-lo, sendo proibida a sua venda. E a carta foral declarava os direitos e deveres de cada donatário
para com as suas terras, no caso a sua capitania. Em 1530 veio ao Brasil uma expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em Pernambuco, Martim Afonso de Souza aprisionou 3 navios franceses carregados para o Brasil, e aí ele consegue deter os últimos contrabandistas. E aí tem uma rota aí dos navios portugueses que já tinham locais específicos aqui no Brasil Colônia para atracar, como Cabo Santo Agostinho aqui em Pernambuco, Baía de Todos os Santos na Bahia, Rio de Janeiro, onde hoje é Rio de Janeiro, São Vicente, e Cananéia, no Rio Grande do Sul, lá hoje atualmente o estado do Paraná. Governo geral, criação do sistema. Então, com a questão da criação do governo geral, foi feita uma criação do sistema em função do desempenho insatisfatório do sistema de capitanias hereditárias. Como não deu muito resultado as capitanias hereditárias, das 15, só 2 prosperaram. Dom João III, rei de Portugal, resolveu criar o governo geral no Brasil no ano de 1549. Era uma forma de centralizar o poder na colônia e acabar com a desorganização administrativa. Os governadores gerais. Os 3 governadores gerais do Brasil que mais destacaram foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Aqui tem um pouco sobre a história de cada um frente ao governo geral que cada um foi nomeado pelo rei Dom João III. Tomé de Souza, que ele fez, que ele realizou. Duarte da Costa, quando ele chegou, o que ele realizou. E Mendes Sá também, quando ele assume e o que ele realiza enquanto governador geral. Esses foram os 3 que se destacaram. Resultados desse governo geral. Como resultado da implantação desse sistema político administrativo no Brasil, podemos citar a catequização dos indígenas pelos padres que vieram com os militares, os soldados portugueses, desenvolvimento agrícola, dos novos colonos que aqui chegavam para colonizar a terra, incentiva a vinda da mão de obra escrava africana para as fazendas brasileiras, no caso, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Esse sistema durou até o ano de 1640, quando foi substituído pelo vice-reinado, o sistema de governador-geral. E aí a gente, então, encerra essa nossa revisão de hoje em preparação para a nossa avaliação. Até lá então, turma!